Bem-vindas e bem-vindos ao 20º episódio do Sentido B. Aqui partilho contigo as minhas experiências e aprendizagens sobre os mais variados temas da vida, onde não existem verdades absolutas e onde tudo faz parte do processo de crescimento e evolução. E ainda como me inspiro a seguir o sentido B da vida e encontrar o meu próprio caminho para uma vida mais feliz e consciente. Olá a todos! O episódio de hoje tem o tema marca pessoal. Provavelmente já leram no título. E tem muito a ver com o seguimento do episódio anterior, que, se não ouviste, foi sobre a nova era e como é-nos pedido que agora consigamos de forma criativa viver daqueles que são os nossos talentos e daquilo que nos faz realmente felizes. E ao longo deste episódio vão perceber que a marca pessoal não é só para quem quer vender um produto ou um serviço, mas que na verdade todos temos uma marca pessoal a preservar e que devemos olhar. E que, independente do método, porque vou falar de vários métodos da criação de uma marca pessoal de uma forma mais formal ou não, ou seja, com a ideia, com a pretensão de vender um determinado produto ou serviço ou não, ou seja, para alguém que vai trabalhar para o outro, que vai ter um contrato de trabalho com uma empresa, mas que quer ganhar a consciência de que esta marca pessoal já existe e que pode e deve ser trabalhada, porque hoje em dia eu acho que já ninguém ou muito poucas pessoas se revêem a ficar a vida inteira no mesmo trabalho, falando nas nossas gerações, dos millennial para a frente, I guess. Antigamente havia muito esta ideia, não é? De ficar sempre no mesmo local. E agora a percepção já está a mudar e até aí a nova era começa a ser visível. E esta consciência, não é? Ganhar esta visão de que eu posso viver dos meus talentos e conseguir sentir-me feliz e realizado a trabalhar numa área que me preenche mais que a carteira, ok? Vamos deixar aqui assim esta questão no ar e eu espero que até ao fim do episódio consigas enfim, dar um passo em frente nesta tomada de consciência, pelo menos começar a pensar em determinadas coisas que eu vou falando ao longo do episódio e, claro, deixar-te pequenas ações para que possas, passo a passo, ir implementando e fazer a tua parte e contribuir ativamente na criação da tua marca e, claro, indiretamente estares a contribuir para a evolução da sociedade. Então, eu quero começar por explicar que eu sou da área de design de comunicação. Eu penso que ainda não tinha mencionado durante o podcast. Tenho um background em multimédia, mas enfim, trabalho com design de comunicação. E esta questão da marca pessoal, eu também tive que pesquisar um bocadinho e acabou por surgir na minha vida e depois eu acabei por me especializar um bocadinho mais nesta área
por causa de uma cadeira na pós-graduação, que na altura era mestrado, mas que ficou como pós-graduação. E por isso é que eu já tinha uma série de pesquisas e já tenho uma série de conhecimentos sobre a marca pessoal que eu achei que faz todo o sentido partilhar, e já vais perceber porquê. Então, eu fiz também um workshop e foi aí que esta ideia ficou ainda mais viva em mim, já tinha surgido, o universo já me tinha mandado alguns sinais, mas eu ainda não tinha percebido. E quando fiz o workshop sobre marcas pessoais com a Carla Costa no Seekers Club, que eu também já falei neste podcast, e foi uma plataforma que eu fiz parte para fazer uma série de workshops que me trouxeram muito conhecimento e que eu gostei imenso, mas que agora eu já não pago essa plataforma. Mas pronto, no tempo que paguei eu aprendi imenso, nomeadamente sobre marca pessoal. E então, qual é que é a ideia que a Carla também reforça? Todas as pessoas são únicas, primeiro que tudo. Cada um de nós tem um valor próprio e um potencial criativo ilimitado. Vou repetir. Todos nós temos um valor próprio, todos nós somos únicos e todos nós temos um potencial criativo ilimitado. Quando nos apercebemos da nossa singularidade, quando fazemos o trabalho de casa, quando temos autoconhecimento e com isso conseguimos aliar a outras capacidades, como dar vida a ideias, não é? E criar um negócio, conseguimos fazer daí um impacto positivo que transforma o mundo. E é aqui que entra também a nova era. Então, e a Carla trabalha diariamente com pessoas neste processo, não é, de construção e de otimização de marcas pessoais e empresariais também, e ajuda a descobrir as potencialidades, ajuda a realçar as potencialidades de cada um, a fazer com que cada um compreenda como pode partilhar a sua essência e o seu alinhamento, a sua visão sobre o mundo. E há sempre aqui um ponto base que mesmo outras pessoas que trabalham nestas áreas, e eu vou falar da Rita Sambado mais à frente, que para mim também é uma referência e é incrível. O grande pilar acaba sempre por ser a autenticidade. E isto parte de dentro para fora e é único, porque muda de pessoa para pessoa. E pronto, o próprio workshop que eu fiz foi este convite de mergulhar internamente, mas não precisas de propriamente fazer um workshop. Se achares que tens dificuldade e que, enfim, precisas daquele empurrão extra, podes e quiseres juntar esse dinheiro e tiveres essa possibilidade de força, todas as experiências que possas ter vão-te enriquecer sempre. Mas eu só não quero deixar a ideia de que para fazer este trabalho, para fazer este mergulho interno, é preciso começar logo a gastar dinheiro. Investir em ti, sim, é das melhores formas que tens de gastar o teu dinheiro, porque acaba por nem ser gastar, tu estás a investir em ti, seja em aprendizagem, seja em desenvolvimento pessoal, mas numa fase inicial, se não tiveres essa possibilidade, até porque eu sei que estou a falar para um público jovem como eu há uns anos atrás também não tinha muito dinheiro e tive que esperar até ter para conseguir investir. Portanto, eu também sei, porque já estive neste lugar, nesse lugar de não ter orçamento disponível para fazer determinados workshops ou retiros, ou seja o que for, mas vais chegar lá. Agora tens que começar a fazer o trabalho por ti próprio. Quando conseguires, vais ter grande empurrão e de certeza que te vai ajudar. Mas até lá também podes fazer o trabalho
por ti próprio, por ti própria. E é muito importante termos esta consciência e não ficarmos tipo vítimas a pensar, agora não tenho dinheiro, não posso começar a trabalhar em mim, ou seja o que for. Isso são pensamentos limitadores e não são de todo verdade. É possível, a internet tem tantos recursos disponíveis, mas pronto, eu não me vou alargar muito agora neste discurso, eu ando sempre de um lado para o outro nos temas, mas acaba tudo por estar interligado. Eu vou criar um podcast dedicado a esse tema dos recursos que nós temos disponíveis e que somos tão sortudos por ter. Mas pronto, era só esta a ideia que eu queria deixar, que podes começar porque tens imensa coisa gratuita online. Repito, tens imensa coisa gratuita online para começar. Por isso, se ainda não tens orçamento de investir em determinadas coisas, vais ter no futuro. Acredita em mim, um dia vais ter esse dinheiro para investir. Agora, tens que começar pelos recursos gratuitos, que foi isso também que eu fiz e que me ajudou imenso naquela fase inicial. Voltando aqui ao tópico da marca, eu estava a falar que é feito, não é? Até no próprio workshop foi feito este convite de mergulhar internamente para encontrar, não é? Reencontrar a nossa essência, porque a sociedade e as pessoas no geral construíram uma vida e somos ensinados a isso. É o sistema que está assim. Construíram uma vida de fora para dentro, até ao dia que se apercebem que não é o material, não é o exterior que vai trazer a felicidade plena. Pode trazer uma realização momentânea, mas é isso, é momentânea. E não permanece como felicidade. E então, foi quando, e cada vez mais as pessoas começam-se a perceber disto, e ainda bem, por isso é que há tal crise existencial que nós também falámos no episódio anterior da nova era, e por isso é que está tudo interligado, porque é quando as pessoas começam-se a perceber que aquilo que construíram não lhes faz sentido, não é? Porque é consequência da educação que tiveram, e das escolhas que fizeram e que de alguma forma nos ensinam que são as escolhas certas a fazer, não é? Tirar um curso, casar, ter filhos, enfim, cumprir uma linha cronológica que é no fundo ditada pela sociedade e não é ditada por nós mesmos. Então fomos ensinados que temos que fazer, que temos que ter, seja o curso, seja o trabalho estável, seja os recursos financeiros, que para sermos validados pela sociedade ou para sermos vistos como bem-sucedidos, temos que fazer check em todas aquelas caixinhas, em todas aqueles passos que ditam para nós. E o que a nova era traz, e os novos paradigmas e as novas formas de pensar, e mesmo que não saibas o que é a nova era e não acredites nisso, o que a evolução, até a própria evolução tecnológica, o que é que nos trouxe? A possibilidade de começarmos a perceber que o foco anterior, que estava sempre no ter e no fazer, tem que passar a ser o ser, porque precisamos de ser o verdadeiro reflexo, não é? A nossa vida tem que ser o verdadeiro reflexo da nossa essência. E se somos todos únicos, como é que podemos ter todas vidas iguais? Não é? Como é que podemos fazer todos o mesmo percurso? Se a essência depende da nossa unicidade enquanto ser, como é que podemos fazer todos o mesmo percurso? Não é possível. E esta crença foi transmitida de geração em geração, mas está na altura de parar. E a Carla neste workshop, não é, transmitiu então, reavivou em mim
esta vontade, este poder interno de ter a certeza que é possível construir uma vida alinhada com a essência única de cada um e que assim conseguimos igualmente alcançar realização e felicidade. Aliás, não é igualmente, porque a realização e a felicidade, entre aspas, que conseguimos fazer um percurso que não está alinhado connosco, é, como diz a Inês Gaia, é uma felicidade podre, porque não é uma ilusão. E isto acontece tanto no plano pessoal como profissional. E este processo só é possível com autorresponsabilização, que é esta ideia de que eu sou responsável pela minha vida, eu tenho livre-arbítrio, independentemente das minhas circunstâncias, eu posso melhorar a minha vida, mas eu tenho que fazer a minha parte. Não é? Este processo continua e passa pela compreensão de que são as escolhas conscientes que são feitas diariamente que levam à criação da melhor versão de mim própria e que a minha melhor versão seja boa para mim, obviamente, mas que seja bom para os outros e para o todo. E isto é nova era. É completamente ganharmos esta consciência, subirmos ao próximo degrau da percepção e de olharmos e percebermos que isto não faz sentido da forma como está e que precisa de ser transformado para uma coisa melhor para todos. Porque esta ideia de que apenas recursos financeiros estáveis, que isto também já é um conceito bem relativo, não é? Com a pandemia, agora com a guerra na Ucrânia, portanto, até isto dos recursos financeiros estáveis já não são estáveis. Mas mesmo para as pessoas que têm aquele ordenado regular e que acham que têm esta estabilidade, nem sempre isto é sinónimo de realização e felicidade. E isto é muito claro quando se analisa as taxas de suicídio em classes de média e média alta. As taxas de suicídio em classes médias e médias altas não são inferiores, infelizmente, às outras, a outras classes mais baixas. Isto é um indicador de alguma coisa, certo? E então, como vivemos nesta desconexão profunda, a procura por uma vida com significado, com propósito, tem vindo a surgir em muitas pessoas, e ainda bem. E esta procura é na tentativa, não é, de colmatar respostas da tal crise existencial, das perguntas que vão surgindo, das interrogações que vamos fazendo na nossa cabeça. Eu sou feliz? Eu tenho uma vida alinhada com os meus valores? Mas estas perguntas já vêm de um lugar de alguma consciência, porque precisamos, primeiro que tudo, saber observar e ver que nós estamos bem. Estou realmente a viver a vida que eu quero viver? Será que estou? Não é? E isto é uma reflexão que só nós podemos fazer connosco próprios. Não, por mais que seja bom falar com amigos e que às vezes as questões que os nossos amigos nos fazem também fazem-nos pensar, isto é uma reflexão de autoanálise e tem que ser interior. Então, o que a Carla Costa quis muito transmitir é que acredita que o desenvolvimento de uma marca pessoal alinhada com a essência apenas é possível para que seja verdadeiramente alinhada com a essência, com a unicidade de cada um. Só é possível com um processo de mergulho interno.
e que passa precisamente pela tomada de consciência do nosso universo pessoal, ou seja, daquilo que está dentro de nós, mas também, e depois é o passo seguinte, do nosso papel no universo real, não é? E existe, é quando, não é, passa a existir um verdadeiro alinhamento da marca pessoal com coerência entre quem nós somos, com aquilo que acreditamos, com o que dizemos, com o que fazemos. Porque, na verdade, a marca pessoal depois acaba por dividir-se em duas partes. Não é? Tens o mundo interno, este tal universo pessoal que eu estava a referir-me, que acaba por ser tudo o que são elementos intrínsecos e intangíveis, ou seja, os nossos valores, a nossa missão, a nossa visão, a nossa personalidade, as nossas competências. São coisas internas, não são visíveis a olho nu. E depois temos o mundo externo, que é o oposto, né? Que é com o nosso comportamento, a nossa imagem, as nossas ações. E depois é é a fusão dos elementos internos e externos. É nesta fusão que nasce a marca pessoal com a nossa história, não é? Que a nossa história, se não for bem resolvida, vai fazer sempre ali um peso, I guess. E segundo a Carla Costa, então, as características principais da marca pessoal são ser universal, ou seja, todos temos uma marca pessoal e ela é única, é singular e é dinâmica. Porque o que somos, e se a marca é tudo o que somos vai alterando ao longo do tempo, dependendo das nossas experiências, das nossas aprendizagens, do nosso contexto. Estamos em constante evolução, ponto. Então, a nossa marca pessoal é também dinâmica. E é ponto assente que podemos construir uma vida alinhada com a nossa essência, com os nossos valores, não é? Que os valores acabam por ser uma espécie de bússola que orientam a nossa viagem. São eles que podem nos guiar para futuras ações, decisões, comportamentos, até relações. Mas que o mergulho interno é o passo inicial e fundamental. Ela também fala de que a metodologia que utiliza é a SWOT, né? Que é utilizada no branding em algumas situações, é utilizada muito em várias coisas, até um curso financeiro que eu fiz, também utilizámos a SWOT, que é uma ferramenta que, se não conheces, deverias. É a abreviatura de Strength, que é tesouros, forças, não é? Os tesouros é aqui uma adaptação da Carla, mas é as nossas forças. Weaknesses, que são as nossas fraquezas, não é? Os nossos pontos a melhorar. As opportunities, que são oportunidades, não é? Na tradução à letra, mas que são, na verdade, portas e janelas. E depois temos as threats, que são as ameaças, que aqui ela identifica como elementos nocivos. E depois de fazer-se esta análise, é muito mais fácil identificar as forças da marca e quais os aspectos a melhorar. Não é? Isto se for para avançar com a criação de uma marca pessoal. No entanto, numa primeira fase, eu acho que ganhar a consciência que somos todos uma marca e que, outra parte muito importante, é
temos que considerar sempre as 4 dimensões. Porque nós não somos apenas um corpo, como não somos apenas os nossos pensamentos. Nós temos a nossa dimensão mental, a nossa dimensão física, a emocional e também a espiritual. Nós somos o conjunto delas todas. Então, para a nossa marca pessoal estar em equilíbrio, estas 4 dimensões precisam de estar em equilíbrio também. E uma forma muito gira de identificar a visão de futuro, que também é uma ferramenta utilizada em várias situações, nas artes, mas não só, para que consigamos visualizar o que desejamos alcançar, o que desejamos criar, o que desejamos conquistar, é a criação do mood board, que consegue, com imagens, para quem não sabe o que é um mood board, é como se fosse um painel, pode ser um cartaz, que é um conjunto de ilustrações, de fotos, de grafismos, que consigam ilustrar aquilo que é a nossa visão, mas que também, claro, reflitam os nossos valores que foram identificados anteriormente e que também foram esmiuçados com a análise SWOT. E o mood board é incrível para todos os tipos de objetivos. Há quem lhe chame também vision board. Qual é que é a diferença? O mood board normalmente é criado com o objetivo de desenvolver, seja um objeto gráfico, seja uma coleção de roupa, enfim. Até o nome indica, mood board é para dar-nos ali aquela visão e aquela orientação. Enquanto que o vision board é uma coisa... Na verdade, os conceitos são muito idênticos, muda o nome. Na prática muda pouco e visualmente também é mais ou menos igual. O vision board é com um objetivo muito específico. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem àquela ilha, uma ilha qualquer. Se eu tiver no meu quarto uma imagem daquela ilha, acredita que a possibilidade de ires àquela ilha, a probabilidade vai aumentar muito, porque tu vais estar constantemente a olhar para ela, vais estar constantemente a relembrar-te do teu objetivo e vais geralmente ganhar vontade de ter mais ação, ou não é ganhar vontade, porque isto às vezes é tricky. Nós não ganhamos propriamente a vontade, mas pode-nos inclinar mais a tomar a ação para fazermos acontecer, fazermos a nossa parte e fazer esse sonho acontecer. Pronto. E nesses casos costumam chamar vision board, mas na verdade eu acho que é praticamente o mesmo e é uma questão de nomenclatura. Pronto. Outras coisas interessantes que eu quero ainda mencionar aqui sobre as marcas pessoais, porque há imensas pessoas a trabalharem nesta área, há imensos especialistas aqui neste tema em específico. Isto é um conceito, isto da marca pessoal, que só foi popularizado na década de 90 e agora é que está a voltar outra vez por causa das marcas digitais. Mas já existe muitas pessoas a falarem desta importância, que para muitos autores a marca pessoal, seja na família, no círculo social ou no círculo profissional, ela tem um impacto muito forte, e nós nos Estados Unidos vemos esta questão a ser muito, muito, muito mais percepcionada e desenvolvida do que propriamente aqui e na Europa, mas é incrível a quantidade de pessoas que trabalham nesta área e que são realmente incríveis e que acabam por também falar na questão da autoridade, da credibilidade, da visibilidade, pronto.
da percepção do outro, mas também do reconhecimento, do potencial de ganhos, criação de oportunidades. Ou seja, o personal branding pode ser levado também de um outro ponto de vista, de outras metodologias, de outra forma, isto pressupondo que a análise inicial já foi feita. Uma marca, para que seja forte, seja corporativa ou pessoal, não é? Ela também precisa de definir o seu público, qual o grupo, não é, em que está inserido. Então, para alguns autores, trabalham muito a marca pessoal como se fosse uma marca corporativa. Eu não me identifico tanto com esta metodologia, mas a metodologia que é feita, que é utilizada no branding corporativo, que eu conheço porque também a estudei, também é muito profunda, no sentido de que a marca é quase personificada como se fosse uma pessoa, porque ela tem uma personalidade, tem também os seus valores, tem também a sua missão. Então, apesar de eu me querer afastar da questão corporativa, que é um bocadinho mais fria, mais business, não é? A marca pessoal, se for criada com as metodologias de uma marca corporativa, ela também vai estar bem encorpada, ela vai ser bem realista, ela também vai ser profunda, porque se for bem feita, também todos os passos que eu referi também vão sendo tocados. Claro que não existe um processo de autoconhecimento numa marca corporativa e por isso nem um mergulho interno de próprio para próprio, não é? Nós estamos ali a criar quase como se fosse uma pessoa com vida, mas não é? Mas pronto, de qualquer dos pontos de vista, as marcas precisam sempre de ser distintas, não é? Elas precisam de representar algo único, precisam também de ser relevantes, precisam de conseguir conectar-se com o outro, não é? Quem lê a mensagem, precisam também de ser consistentes, porque para a pessoa acreditar e o relacionamento são sempre baseados nos comportamentos. E por isso precisa de existir uma coerência, mas, acima de tudo, uma verdade. E eu não sei se conhecem o Gary Vee. Ele é incrível no YouTube, no Instagram. Ele tem uma marca pessoal e não só. E ele fala muito disto, de que uma marca pessoal, para ter sucesso, a base é a verdade e a autenticidade, e nunca pode ser com base numa personagem, não pode ser na base da criação de alguém que nós não somos, porque não é assim que funciona, não é assim que as pessoas vão conectar-se e não estaríamos a viver a nossa verdade, a nossa autenticidade, todo o nosso potencial enquanto humanos, enquanto personalidade própria, não é? E pronto, ele acredita muito que nesta questão da construção alinhada com a verdade e que isso pode até ajudar as marcas corporativas, assim como o contrário, e que, na verdade, o mais importante é a compreensão única, não é? De qual é que é a forma mais inata, qual é que é a forma mais natural de comunicar, daquela marca comunicar, neste caso, daquela pessoa comunicar, e perante isso escolher o canal de comunicação ou a plataforma que faz mais sentido, que está mais alinhada com os valores, com a visão e com a missão. E outros autores que eu acho muito interessante, o Montoya e o Van de Hey, espero estar a dizer bem os nomes, falam nas 8 leis que se devem utilizar no processo de construção de uma marca pessoal de sucesso.
E eu também falei no episódio anterior das leis universais, que é algo que eu vou fazer um episódio sobre isso. E eu achei muito interessante estas leis que eles apresentam, porque eles falam na lei da especialização, em que se deve focar a marca e a pessoa numa área de atuação, ser especialista em algo, não é? A lei da liderança, em que deve-se ser reconhecido pelo conhecimento para que haja respeito e, acima de tudo, exista sempre a verdade e a competência na área de atuação. A terceira lei é a lei da personalidade, a construção da marca e da personalidade da marca, que inclui as falhas, porque se é uma marca pessoal reflete um humano e um humano não é perfeito, inclui sempre falhas. E passamos para a quarta, que é a lei da distinção, não é? A expressão, a forma única de expressão. Todos nós temos uma forma única de falar, de escrever, e então a lei da distinção fala nisso. A seguinte é a lei da visibilidade, ser visto. Se estivermos sempre em casa e não sairmos, não é? Se aqui, pronto, enfim, estava a dar um exemplo mundano, mas precisamos de ser vistos, porque senão as pessoas não se vão lembrar de nós, não nos vão reconhecer. E a sexta lei é a lei da unicidade, desculpem, a lei da unidade, que reflete o comportamento particular que deve ser manifestado com coerência a um determinado público. Unidade, unicidade não é bem a mesma questão, mas quase que reflete o mesmo. A sétima é a lei da persistência, ter tempo para crescer, permanecer e ignorar o que não é necessário. Então é preciso continuar no caminho, não desistir nas primeiras dificuldades. A oitava é talvez a minha favorita, a lei da boa vontade. Quanto melhor for a nossa intenção e for alinhada com os nossos valores e nós soubermos o verdadeiro porquê daquela ação, a influência que terá sobre a marca e sobre a percepção é muito, muito melhor. E não podia deixar de referir aqui alguém que eu gosto muito, que é a Rita Sambado, que eu já mencionei no início do episódio, que fala muito do personal branding, do self-branding. Ela trabalhou em marketing, trabalhou em comunicação, e ela tem um livro incrível que é Marcas com Propósito. Foi um livro que me inspirou imenso. Eu percebi imenso sobre estas questões do nosso alinhamento, da nossa missão, da nossa visão. Eu li o livro dela há vários anos, eu ainda estava a estudar, e ele surgiu-me, foi uma oferta incrível que me surgiu do céu, literalmente, e que teve um grande impacto na minha vida naquele momento. E pronto, espero que se estiveres ligado a esta área também possa ter um impacto positivo. Eu vou deixar na descrição do episódio o link para a WUC, e já sabes que se comprares através deste link estás a contribuir para o crescimento deste projeto. Certamente eu vou falar em breve novamente da Rita. Ela tem um projeto incrível com o marido Rodrigo Loureiro, e este livro também, ele também é coautor. Pronto, às vezes eu tenho esquecido desse pormenor, desculpa, Rodrigo. E pronto, eles têm um projeto incrível que é o EUS School, desculpem, mas eu vou falar deles num outro episódio, porque eles merecem a devida atenção, e já estamos com algum tempo, porque realmente é um tema que me fascina imenso e que eu conseguiria estar aqui a falar muito mais tempo sobre ele, mas que eu acho que para introduzir já deu para começares a ganhar alguma consciência e alguma percepção sobre a importância
e como esta construção consciente, alinhada com a nossa essência única e individual, tem uma grande importância e um grande impacto tanto na vida pessoal como na vida profissional. E é evidente que existe o paralelismo entre marcas pessoais e desenvolvimento pessoal. É inegável, porque tem como base o autoconhecimento, a análise dos valores, mas também a definição de objetivos, seja pessoais ou profissionais. E não é possível uma marca pessoal ser autêntica se não for alinhada esta questão do desenvolvimento pessoal, sem haver uma autoanálise ou um mergulho interno. Não é possível. E para concluir, eu acho mesmo que a base para a construção consistente e consciente é o estar alinhada com aquilo que nós estamos a viver neste momento, com aquilo que nós estamos a passar, com aquilo que nós passamos recentemente e os obstáculos que também conseguimos enfrentar. Mas é os grandes pilares e as pequenas ações que eu te deixo para que possas começar a trabalhar nesta questão é, sem dúvida, desenvolver o autoconhecimento. Temos um episódio aqui só sobre autoconhecimento. Identificar o fator de diferenciação. O que é que te distingue dos outros? Qual é que é a tua proposta de valor, não é? Porque é que és único? Porque és, mesmo que não consigas reconhecer agora, tu tens essa unicidade em ti. Então, precisas de perceber quais é que são as tuas características únicas que o mundo precisa. E depois, alinhado com essas características e com os teus sonhos, definires objetivos de carreira. E fazer a construção de um plano para a tua marca pessoal, para que consigas ir melhorando a marca que já existe, porque mesmo que não tenhas consciência disso, ela existe. Depois, o grande passo é perceber a rede de contactos que já existe e que podemos desenvolver e que podemos criar novas redes de contacto e como é que podemos fazer isso para que também daí possa existir novas oportunidades. E claro, depois passa pela comunicação tanto online como offline, nos diversos canais disponíveis, para que possamos ganhar visibilidade se tivermos como objetivo, seja ter um emprego melhor, seja mudar de carreira ou até mesmo vender um determinado produto ou serviço. Precisamos de tanto estar nas redes como também ter uma presença offline. E pronto, a comunicação nestes diversos canais tem que sempre passar por uma forma consistente, autêntica, para que possa gerar o verdadeiro impacto que procuramos para a nossa vida e para a vida dos outros. O impacto mais positivo possível, que nos possibilite ter uma melhor vida, mas que, acima de tudo, seja também bom para os outros e para o todo. Mas que essa felicidade esteja sempre agregada ao nosso sucesso profissional e que a realização dos nossos sonhos estejam em paralelo com aquilo que consideramos ser o sucesso ou o trabalho dos nossos sonhos. E é muito importante todos fazermos este percurso para estarmos daqui a uns anos verdadeiramente a viver todos a nova era e estarmos todos a viver dos nossos talentos. Obrigada por estares desse lado, por me ouvires até aqui e ouvires toda a minha perspectiva sobre este tema que foi bem longo. E também, claro, a inspiração para encontrar o meu próprio caminho de evolução e sentido B da vida.
mais reflexões e inspirações nos próximos episódios. Subscreve para não perderes nada. Até lá!